Bom dia, hoje 1º de junho, começando mais um mês, e ontem nós tivemos um dia de queda novamente no nosso contrato futuro de milho, né? Tanto no mês de vencimento de setembro, quanto no mês de julho, né? O U e o N. Ontem a gente teve um movimento interessante, a gente acabou não participando dessa última queda aqui, mas foi um movimento bem telegrafado, né? Que a gente poderia visualizar conforme os fatos estavam colocando para a gente, né? Vamos colocar aqui num time frame menor para a gente ver os detalhes do que aconteceu no dia de ontem. Bom, inicialmente a gente estava discutindo desde a semana passada até retrasada aquele, né, rompimento tão desejado que era aquele rompimento do 93,10 para 93, que na última tentativa nossa a gente enroscou aqui no dia 27, né? Que eu entrei nesse rompimento, né? A venda desse rompimento, entrei até um pouquinho antes. Acreditei que esse movimento ia ter continuidade e segurei minha posição até ser estopado aqui acima do 94, né? Quando o mercado chegou até os 95, passou dos 95. Depois, na segunda-feira, com o feriado americano, a gente acabou não tendo tanta confiança na operação, né, para operar na segunda-feira, mas acabou sendo um movimento bem interessante, né? A gente discutiu que a entrada aqui de uma venda entre 95 e 94 é um ponto muito interessante. Eu aguardei um pullback nessa região para ter um pouquinho mais de segurança, porque o mercado estava um pouco xoxo, né? Tinha pouco movimento, mas não aconteceu e o mercado seguiu em queda. E no final do dia, teve um movimento mais relevante, um volume mais relevante, né? Lá para as 2 horas, eu procurei entrar novamente, procurando esse rompimento, mas ele foi muito oscilante, foi e voltou várias vezes, e no final do dia eu acabei saindo com uma merrequinha e não quis permanecer posicionado, porque eu estava vendido numa mínima, com risco de tomar um gap na cabeça de alta, né? Ontem, a gente verificou uma continuidade do movimento de baixa. Inicialmente, no dia, parecia um movimento um pouco mais frustrante, porque os compradores conseguiram segurar essa queda, que o preço voltou até o ajuste do dia anterior, que coincidiu praticamente com uma região de maior fluxo do dia anterior, do dia 30, né, que é a região do 92,80. Esse ponto foi bem interessante, mas eu preferi aguardar, esperar um pullback maior, né, que chegasse próximo ao 94, né, 93,50, 94, para fazer um stop mais consolidado. Não houve esse pullback, então o mercado começou a descer depois, né, da manhã, depois das 10 horas, e fez um movimento, uma oscilação mais ou menos em torno de praticamente um ponto, né? A gente fez praticamente um pontinho durante o dia, se for somar o máximo e mínimo. Bom, o que aconteceu, né? Quais foram os drives ontem que provocaram esse movimento? Né? Um dos motivos que provocou esse primeiro movimento inicial de queda pela manhã, né? Ou que segurou uma tentativa de alta, isso me frustrou um pouquinho, foi o dólar, né? Então, o dólar, vou colocar o mesmo time frame aqui de 20 minutos. O dólar pela manhã, ele começou aqui, né? Ele começou com uma tentativa de alta. Deixa eu colocar aqui os indicadores, fica mais fácil de visualizar. Olha, o dólar começou com uma tentativa de alta, né, pela manhã, chegou a subir quase, né, 25 pontos, forçou um pouquinho durante a manhã, isso eu estava achando que iria estimular um pullback um pouco mais alto para a gente entrar numa venda lá nos 94 do milho,
Só que depois ele despencou de vez, né? A partir das 10 horas, provavelmente por alguma notícia, ele caiu, né, praticamente 60 pontos em linha reta. Então, isso segurou uma pressão que a gente podia fazer de pullback. E também o drive principal, né, o drive principal do dia ontem foi o mercado externo. Né? Então, a gente teve as principais commodities, né, que a gente trabalha, que é o milho, o trigo e a soja, despencando ontem. Né? Então, esse era um movimento que eu estava esperando vir aqui. E aconteceu com muita força lá fora. Né? Aqui no gráfico time frame diário, a gente vê o milho já ultrapassando uma resistência importante do 767 e já buscando um novo ponto de suporte aqui no 725, que é um ponto interessante também. Então, essa forte queda, ó, a gente repara, colocar um time frame aqui de 60 minutos. Opa, deixa eu colocar no milho aqui, 60 minutos. Colocar uma escala automática para ficar mais fácil. Olha só, isso aqui aconteceu a partir das 10 horas, juntamente com a queda do dólar também, né? Então, isso foi um drive de entrada também, né? A gente poderia ter aproveitado esse movimento sincronizado. Eu também não estava acompanhando o mercado essa hora, mas realmente foi um movimento sincronizado que a gente poderia ter aproveitado a queda do dólar junto com a queda forte do mercado externo. Né? Então, o milho caiu bastante. O trigo, né, que acompanha bastante lá fora, começou a cair, já estava caindo antes, né? Vamos ver aqui, o horário do dia 31, começou a cair até antes, né? Começou a cair, deixa eu apagar aqui. Começou a cair entre 9 e 10 horas também, né? Então, também teve esse movimento aqui entre 9 e 10 horas. O petróleo deu uma paulada também para baixo ontem, mas ele foi muito volátil, né? O subiu e desceu. E a soja ontem começou a descer forte, também por volta das 9, 10 horas, né? Até um pouco antes da soja. Então, esse movimento aqui, pela manhã, foi um drive importante para quem queria ou entrar ou permanecer vendido no contrato de milho, né? Aqui se deve esse movimento. Alguns sites de notícias estão colocando aqui que esse movimento foi realizado devido aqui embaixo, no Notícias Agrícolas, a questão de acordos, né, de corredor para permitir o fluxo de commodities da Ucrânia, né, um acordo com Rússia e União Europeia e Ucrânia. Mas essa notícia também já tinha acontecido no dia anterior, né? Então, houve um avanço nessa notícia, eu não sei se isso foi suficiente para provocar todo esse movimento. O que eu acho que é mais relevante para a gente é a nota da USDA referente ao plantio, né? Como é que está o plantio nos Estados Unidos, né? Então, esse relatório, apesar de ter saído no final da tarde, provavelmente a expectativa deve ter feito também um preço antes, né? Que a gente pode ter alguma informação vazada, alguma coisa nesse sentido, né? Porque o resultado do plantio nesse momento está bem satisfatório, né? Apesar de, no início do mês passado, ter uma grande preocupação, agora essa preocupação já diminuiu bastante. Né? A gente já está, por exemplo, com milho com uma área plantada já em 86%, então, e a expectativa era justamente essa, né? A soja também, a gente está dentro da expectativa, com 66%. O trigo, né, que tem 2 trigos aqui, mas ambos estão também, né, para a primavera e para o inverno, estão dentro da expectativa, alguns até melhores do que a expectativa, como o caso do trigo de primavera. Então, apesar de uma pequena, em alguns estados, como a região mais
mais meio oeste, lá está um pouquinho atrasado, ainda a gente está muito bem aqui. Então, a perspectiva é que tem uma safra boa, né, para esses principais grãos, e no nosso caso aqui, no caso do milho, a perspectiva se mantém positiva lá fora, o que derrubou os preços, né? Na minha opinião, acho que isso foi o drive principal do dia, e que, juntando com o contexto internacional, provocou esse movimento de queda aqui, nesses 3 grãos aqui. A gente trabalha aqui meio correlacionado, né? Então, essa queda, em torno de 2 a 3% de queda, que foi uma queda muito forte, apesar de ter um movimento parecido no nosso caso aqui, no nosso caso do nosso contrato de milho, foi um movimento bem fraquinho, né? Não foi nada muito especial, foi um movimento de 1 ponto, né? Ou seja, não caiu menos de 1%. Então, não foi a queda que eu estava imaginando, apesar de ter sido uma queda, aqui finalmente o rompimento definitivo da região do 93, mas não foi nada muito especial, né? No caso N, talvez tenha uma queda um pouquinho mais acentuada, né? No 20 minutos. Quantos pontos aqui? Né? Desde aquele pullback, né? Perto do ajuste, foi até um pouco menos, na verdade. Então, ou seja, não teve uma queda muito expressiva. E uma coisa também que me deixou intrigado foi a questão do fluxo, né? O fluxo financeiro, né? Porque, olha só, em relação ao número de contratos abertos, foi praticamente estável. No contrato aumentou um pouquinho, né? Mas não chegou a 1.000 contratos abertos. O contrato N praticamente estável. E o volume financeiro, isso eu achei estranho, o volume financeiro foi menor do que no dia anterior, onde tinha o feriado o feriado americano. Então, foi bem abaixo da média, somente no contrato N, né? Não chegou a 100 milhões. O contrato U também foi abaixo da média. Então, foi um volume bem inexpressivo, né? Então, acabou não dando tanta segurança para os vendidos, né? Então, claro que esse movimento a tendência ainda é de baixa, de uma forte baixa, né? A gente tem as principais médias aqui, né? Pegar o contrato N, por exemplo, né? Eu tenho uma média, né? Eu tenho a média de 9, 20, vou colocar aqui. Essa aqui é a média de 9, essa aqui é a média de 20, essa aqui é a média de 50, a média de 200, que são as 4 médias que eu uso para trade falling, todas indicando para baixo. Então, a gente não pode questionar essa tendência, né, baixista. Entretanto, não foi um movimento tão brusco como aconteceu lá em Chicago. Então, deixou um ponto de dúvida, né? Será que realmente vai buscar os pontos bem baixos, que é lá para baixo do mercado à vista, que hoje está em 86, e um ponto que a gente tem interessante no mercado N é a região do 85. Será que realmente ele vai buscar esses números, né? Porque a gente estava esperando essa dificuldade de rompimento para buscar esses valores, ou se perdeu força, né? Se realmente é um final de movimento de queda, né? Então tem essa expectativa. Eu ainda acredito numa continuidade de baixa, justamente pelo contexto nosso da safrinha, né? Então tem muito milho para chegar, então esse milho vai precisar ir para algum lugar, então provavelmente os compradores no mercado físico vão pressionar esse mercado aqui para baixo do 86, né? Porque no mercado à vista hoje, o mercado à vista hoje está em 86,25, né? Então foi uma queda de 0,68%, né? Nada muito significativo, mas um mês a gente já tem uma queda de 2% no mercado à vista, né? E o mercado futuro, a gente está com uma queda de de mais de 6%, na verdade. Então, essas são as questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da W Invest, se ele tem alguma informação importante aqui. É a questão que eles estão falando da briga do petróleo, né? Isso provoca essa volatilidade. A gente chegou na região dos $120 o barril do Brent. A questão, né, desse corredor aí, né, para permitir o fluxo de grãos lá da Ucrânia pode dar um alívio nas exportações, então isso pode ter derrubado um pouquinho o preço.
E basicamente isso, não tem muito mais do que isso, né? Para a gente terminar aqui, né, hoje já está abrindo o pregão, vamos dar uma olhada aqui no dólar. Vamos esperar abrir o pregão primeiro, assim, para a gente não perder o bonde como aconteceu anteriormente, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que está como é que tá o leilão. Bom, vou colocar o N, que eu prefiro mais operar na abertura, que tem um fluxo maior. O leilão já está bem abaixo, né? Então, ou seja, talvez hoje seja uma continuidade desse movimento. Então, o mercado realmente, tirar essa linha aqui, o mercado quer continuar esse movimento de queda. Então, a gente tem um ponto aqui lá no 89, que é um ponto interessante, mas para chegar lá tem um caminho bom ainda, né? O N já abriu, com a tendência de já ir buscando as mínimas do dia anterior, né? Teve esse ponto aqui interessante de 88,20 no N, e ele já está buscando isso. Vamos ver, provavelmente ele vai continuar com força esse movimento, né? Vamos ver, deixa eu ver o fluxo aqui do N. Começou com uma forte pressão de venda. Vamos ver se eles conseguem manter. Deixa eu ver se tem algum ponto interessante aqui. Região do 87,70 é um ponto interessante aqui. Deixa eu colocar online para ver se eles conseguem romper essa região aqui. Ó, se eles romperem essa região aqui, vai ser difícil segurar, né? Então, eu não vou entrar agora, evidentemente, né? Porque o risco é muito grande de tomar um stop numa oscilação dessa. Talvez um pullback aqui na região do 89 daria alguma entrada, possivelmente, mas eu também agora não vou entrar com muita pressa agora, né? Lembrando que também ontem um dos motivos de eu não ter entrado também era porque era o último dia do mês, né? Eu estava com um mês positivo, então não estava assim com tanta vontade de estragar o mês, né? Já que a gente fez algumas besteiras na semana passada. Então, a gente acabou adotando uma cautela aí para evitar maiores prejuízos. Então, hoje, início de mês, vamos esperar mais um pouquinho para ver se realmente esse movimento de queda vai se manter ao longo até mais ou menos umas 10, 11 horas, ou se vai ter algum drive que vai permitir uma reversão, né? Eu ainda estou acreditando numa queda de mais uns 2, 3 pontos, né? Então, no contrato U, tem esse ponto de 89,75 para ficar de olho. Não sei se hoje chega lá. No contrato N, realmente o ponto de parada agora principal é a região do 86, né, aqui no mercado à vista, e 85, que é o ponto principal do contrato, né, o ponto mais importante do contrato. Deixa eu colocar aqui no diário, para ter uma visão melhor aqui. Tem alguns pontinhos aqui, como, por exemplo, aqui na região do 86,80, né, que praticamente já vai chegar no mercado à vista aqui. Então, realmente, tem alguns 2, 3 pontos ainda para correr, né, até chegar num ponto importante para a gente. Agora, entrar agora no final da festa fica complicado, né? Era para ter entrado aqui, né, no caso, na região do 90, no contrato N. Agora, chega no finalzinho aqui, fazendo entrada, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Aproveitando que estamos iniciando o mês, também um ponto aqui para a gente ficar mais atento em relação ao contrato futuro. O contrato futuro, a gente tem um ponto aqui interessante, né? Que é a região do 90, né? 90,4, que isso aqui vale muito para o contrato U atual, né? Então, eu coloco aqui alguns pontos aqui
em preto aqui, que é mais marcações no mercado futuro, né? Então, a gente tem esse ponto de resistência aqui interessante, que foi um ponto que, historicamente, foi rejeitado, né, em vários momentos. Então, esse ponto de suporte aqui é bem interessante, de 90,5, 90,3 na verdade. E um ponto principal aqui, que fecha essa consolidação aqui, que vai desde o ano passado, né, desde praticamente mais de um ano de consolidação, que é um movimento nesse retângulo aqui de mínima de 87. Né? Então, para o contrato U, né? O contrato U seria um ponto também bem interessante aqui de suporte. Né? Então, a gente tem esses pontos aqui, 90, 90,30 e região de 87, como bons suportes aqui para delimitar o fim desse movimento de queda. Né? A gente percebe que o movimento no contrato semanal ele está bem nítido, né? Essa queda que começou, né? Começou lá em começo de março, aí depois um pullback e agora pode romper esse pivô aqui, né? E chegar até 87. Então a gente tem esse movimento aqui interessante. No dólar, vou colocar no dólar diário. Olha só, a gente tem dois pontos aqui interessantes. Né? A gente tem um suporte bom na região dos 4.700, né? E uma resistência interessante aqui dos 4.900. Né? Então, vamos ver se ele vai trabalhar dentro dessa região aqui. Se romper o 4.700, ele pode ir embora lá para o 4.300. Né? Então, a gente tem um ponto muito interessante, esse suporte aqui do 4.700 do dólar. Né? Nesse momento, o dólar está abrindo praticamente na estabilidade, um pouquinho de baixo, mas ainda está bem indeciso o dólar por enquanto. Normalmente ele vai tomar alguma posição depois das 10. O dólar index, depois de ter aquela máxima batendo nos 105 pontos, agora ele retornou para o nosso canal antigo que a gente tinha aqui e está brigando aqui na região dos 102. Né? Então, 2 dias de alta. Né? Então, está um pouquinho agora estável o dólar index. Né? Então, voltando aqui para o nosso contrato aqui de milho, o contrato U aqui, a gente vê que realmente ele está forçando aqui esse momento de baixa, né? Então não dá para também querer arriscar uma compra agora, né? Então comprar aqui é loucura, porque a gente não sabe qual é o fundo desse poço aqui. Então, se for pensar numa compra agora, a não ser que tenha alguma notícia um drive muito forte, mas de qualquer forma a gente vai aguardar. Mas a gente pode esperar alguma coisa aqui na região do 89, né? Que é um ponto interessante aqui no contrato U. Né? Vamos ver aqui, eles têm aqui um ponto aqui do 87,70 aqui de proteção, mas nada muito relevante. No contrato N, a gente tem aqui, né, agora só lá no 86, né? Então, se romper aqui esse pontinho que eles estão segurando aqui do 87,70, não dá para fazer nada aqui em termos de compra. Para entrar na venda, a gente teria que esperar um pullback, né? Esperar um ponto aqui onde o mercado estabilize para fazer uma nova descida. Então, nesse momento aqui, para quem está vendido, parabéns, né? Para quem está vendido desde segunda-feira, está pegando um movimento bem interessante. Agora, para quem ainda quer entrar, tem que tomar um pouco de cuidado agora, que é uma situação, né, tá no meio do caminho, né? Então, a gente pode já começar com um stop no meio do mês, não é legal, né? Então, vamos esperar um pouquinho para tomar uma decisão mais calma. Então, até mais.